Vamos fazer uma rápida demonstração para que todos os nossos colegas enxerguem a simplicidade dessa etapa laboratorial de preparação dos modelos. Então, eu vou pegar o meu modelo, que vai ser preparado, a resina FluoroShield, fotopolimerizável. Vou trazer já o aparelho fotopolimerizador e um instrumento para me ajudar nessa escultura. Meu objetivo, nesse caso específico, é a vestibularização dos laterais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a resina fluida e vou criar o espaço para onde eu quero que o dente se desloque. Então, nesse caso aqui, vai ser uma quantidade mais homogênea, que vai ser colocado, e um instrumento de escultura para que eu consiga definir bem qual é a área do movimento. Uma vez que o material fotopolimerizável foi colocado, você vai proceder à polimerização. Dez segundos é suficiente. E esse lateral já está preparado para a plastificação. O outro lateral também vai ser preparado. A gente sempre prepara um número maior possível de dentes. Se eu for movimentar 4 dentes, vão ser 4 dentes que vão ser preparados. E a polimerização. Pronto. O modelo está preparado para plastificação. Uma vez que o seu modelo está preparado com o FluoroShield colocado, fotopolimerizado, o próximo momento, o que vai ser feito? A plastificação térmica a vácuo. A plastificação, ela também é extremamente simples dentro desse conceito da simplicidade do sistema E6. Você vai definir qual plástico utilizar. Se é para movimentação, plástico ACE, 0,035 polegadas. Se para contenção, você vai utilizar o plástico C+, 1 milímetro. Na nossa demonstração aqui, nós utilizaremos o plástico ACE para movimentação. A plastificação, ela pode ser feita de duas maneiras. Você tem a plastificação a vácuo e você tem a plastificação à pressão. Eu tenho certeza que todos os ortodontistas, em algum momento, já executaram em sua clínica uma plastificação a vácuo. Mas eu acho importante nós ressaltarmos as etapas para uma correta plastificação térmica a vácuo. E quais seriam essas etapas? Primeiramente, isolamento do modelo com um isolante de gesso, por exemplo, o DegoCoat. Recorte do modelo, não há necessidade alguma de vestíbulo, de língua, o modelo pode ser recortado, você só precisa dos dentes. Então, inicia-se com essa preparação inicial do modelo de gesso antes da plastificação. A plastificação propriamente dita, ela se inicia com a remoção do filme protetor. Não pode se esquecer, né, na placa ACE, o plástico ACE, de remover o filme protetor. Os modelos devem estar recortados e o palato eventualmente removido. É fundamental o pré-aquecimento da máquina. Por que isso? A posição correta da plastificadora é essa posição e não essa. Por quê? O pré-aquecimento da máquina a vácuo por no mínimo 3 minutos, ela não pode ser feita com o plástico posicionado sobre a moldura. Esses plásticos ACE foram idealizados, concebidos para sofrerem a interferência térmica por somente 30 segundos. Então, você não pode aquecer a máquina com o plástico posicionado.
você vai posicionar o plástico sobre a moldura. O modelo posicionado sobre a base e esperar o pré-aquecimento da máquina. Uma vez pré-aquecido, você vai mover o elemento aquecedor sobre a placa plástica e observar à medida que a placa se aquece. No momento em que ela criar uma bolha de aproximadamente 12, 15 milímetros, o que você vai fazer? Você vai mover o elemento aquecedor para fora da placa e abaixar a moldura sobre o modelo. Nesse momento, o vácuo vai ser acionado. Terminou? Não. Você vai preparar também o seu instrumento, que é como se fosse um brunidor de amálgama, para que você faça a compressão dessa placa ainda aquecida sobre o modelo de gesso nas áreas de ponto de contato, com o objetivo de aumentar essa retenção. Então, vamos fazer esse movimento e desligo e venho com o instrumento nas áreas de ponto de contato e aumento a retenção. Então, os aparelhos vão ficar extremamente bem adaptados. Então, isso é um instrumento, é como se fosse um brunidor de amálgama. Creio que muitos de vocês têm um instrumento desse na sua clínica. Você ainda tem a opção, alguns sugerem, de resfriar o modelo com um spray frio para criar uma contração e aumentar ainda mais essa retenção. Assim, resumindo, 3 pontos são fundamentais na plastificação. O pré-aquecimento da máquina, por no mínimo 3 minutos, a interferência térmica sobre a placa por somente 30 segundos e o uso de um instrumento para compressão da placa nas áreas de ponto de contato, aumentando assim a sua retenção. Uma vez realizada a plastificação, próxima etapa, recorte da placa com precisão e capricho. Existem algumas facas elétricas no mercado próprias para fazer esse recorte. Muitos recortam com disco de carburundo em baixa rotação. Eu tenho uma sugestão muito interessante que eu vou mostrar para vocês aqui. Muitos ortodontistas hoje já fazem isso no seu consultório. Pirógrafo é um instrumento usado muito em artesanato. Você compra em lojas de materiais de construção, lojas de artesanato. É usado para escultura em madeira, em couro e pode ser perfeitamente utilizado, como vocês vão ver, para fazer esse recorte do plástico. Antes de utilizar o pirógrafo, você vai pegar uma tesoura e tirar esse excesso para facilitar o recorte. Então, com o pirógrafo já aquecido, você vai iniciar esse recorte 1 a 2 milímetros acima da margem gengival. Vantagem do pirógrafo: não tem sujeira, não tem barulho, não tem confusão. Então, é um serviço bem limpo. Não há necessidade alguma de palato, de extensão de vestíbulo, porque a própria adaptação do aparelho
A própria plastificação vai te conceder todo o apoio e o ajuste na boca. Então, você vai fazer todo o recorte, né, com o pirógrafo. Faça algumas incisões verticais também no plástico para facilitar a sua remoção. E o aparelho já vai sair praticamente todo recortado. Depois, nós vamos utilizar as lixas de acabamento para conferir um detalhamento, um refinamento desse alinhador. O excesso é removido, é todo sacado. E o aparelho está. E para remoção do alinhador do modelo, você pode pegar um instrumento, como se fosse um Rollenbeck, para tirar com cuidado, evitando trincas e fraturas no alinhador. Perfeito. Vira ele. Isso. Após o recorte e a remoção do alinhador do modelo, última etapa, polimento e acabamento. Isso é feito através de um conjunto de polidores com diferentes espessuras. Você inicia com uma mais grossa, que é a cinza, e esse acabamento é feito com muita facilidade. Uma lixa intermediária de acabamento e, finalmente, uma lixa mais fina para o acabamento final. As bordas ficam extremamente arredondadas. Isso vai significar conforto para o paciente. O aparelho confeccionado e pronto para ser inserido na boca. A higiene dos alinhadores, ela é feita através de pastilhas efervescentes e no dia a dia a limpeza, o cliente vai fazer essa limpeza com a própria escova de dente, pasta de dente em sua própria casa. Em síntese, desde a preparação do modelo até o acabamento do alinhador, o sistema E6 caracteriza por sua simplicidade de confecção, simplicidade de manuseio. Um sistema de alinhadores ao alcance de todos os ortodontistas. O sistema E6 consiste da utilização de alicates termoaquecidos com o objetivo de aplicação de forças em pontos específicos do alinhador, com o intuito de movimentar os dentes de acordo com o seu planejamento. A construção de pontos específicos de aplicação de força, o aumento progressivo desses pontos de força, é o que vai permitir a movimentação dentária. Assim, a movimentação ortodôntica é realizada através de ativações progressivas que são feitas com os alicates, nesse caso os thermopliers. Nesse momento, então, nós vamos conhecer esses alicates que faz parte do nosso armamentário clínico. Uma vez que o seu alinhador está confeccionado de acordo com o seu planejamento inicial, entramos na etapa clínica. E o que é essa etapa clínica? É a utilização dos alicates termoaquecidos com o objetivo de indução de movimentação ortodôntica. Todos os alicates têm uma característica em comum. Todos vêm com um marcador colorido para facilitar a sua identificação. Tem o seu nome gravado
do lado de dentro e tem na sua lateral um parafuso que permite a sua regulagem. A primeira etapa de utilização dos alicates é justamente ajustar o alicate para a sua utilização. Cada alicate é acompanhado de uma chave, tipo Allen, no qual você vai regular a quantidade de ativação desejada para aquele momento do tratamento. Somente um lado do alicate é aquecido, o outro lado não é aquecido. É um sistema macho e fêmea. Acompanha o kit um maçarico de mesa, que é utilizado para aquecer a extremidade do alicate. A única parte aquecida é a parte que está escrito, aqueça somente este lado. Então, essa é a posição que é utilizada para aquecimento dessa parte do alicate. O terceiro passo é você medir a temperatura do alicate. Então, para isso, você tem um termômetro digital. E por que essa medição? Se o alicate estiver muito quente, vai derreter o plástico. Por outro lado, se ele estiver muito frio, haverá uma deformação do alinhador. Assim, existe uma temperatura ótima de plastificação. Para o plástico ACE, essa temperatura é de 118 graus. E para o plástico C+, a temperatura ideal de plastificação é de 93 graus Celsius. Uma vez calibrado o alicate, então você vai aquecer a extremidade que deve ser aquecida. Somente um lado do alicate é aquecido. Depois de aquecido, você vai encostar essa parte aquecida na resistência, no termômetro digital. A temperatura vai disparar. E você fica esperando ela chegar na temperatura de 118 graus. Nesse momento, é o momento em que você vai para o seu alinhador fazer a ativação. Você vai pegar o seu alinhador, você já sabe o ponto de aplicação de força, o seu alicate está aquecido e com calma você vai criar esse ponto de aplicação de força. Lembrando, o alicate já está calibrado. Espera ele esfriar um pouquinho. Está pronto o seu ponto de aplicação de força. A descrição de todos os alicates do kit básico, ela está na apostila que vocês têm acesso no site. Mas nós vamos descrever um a um os alicates para vocês entenderem a filosofia de tratamento do sistema E6. 2 alicates são utilizados para aumento de retenção. Isso é fundamental quando se trabalha com alinhadores. Por quê? Todo alinhador, de tanto ser retirado e colocado na boca, ele vai ficando um pouco frouxo, um pouco solto. Isso não é desejado. Então, normalmente, nas consultas, é feito o aumento de retenção. Isso é feito através de um alicate vermelho, que é o chamado undercut, que tem um formato de cunha, ou então, através do alicate roxo, que é mais utilizado em pacientes que têm uma coroa clínica maior, pacientes com problemas periodontal. Então, o primeiro objetivo desses 2 alicates, vermelho e roxo, aumento de retenção dos alinhadores. O alicate roxo, que é o mesial distal, tem o seu nome gravado aqui, ele, além de ser utilizado para aumento de retenção dos alinhadores, ele também, o próprio nome, nos remete ao seu objetivo, mesial distal, fechamento de diastemas, movimento no sentido mesial e distal. Devido ao seu tamanho e à característica do seu design, ele favorece a aproximação dessa ativação, desse ponto de ativação de áreas incisais, o que favorece muito o movimento pendular
para um eventual fechamento de diastemas. É um dos movimentos mais previsíveis do sistema E6, fechamento de diastemas. Alicate mesial distal, marcador na cor roxa. O alicate com marcador na cor branca é o alicate maxilar. Seu nome também nos remete ao seu objetivo. Maxilar, dentes mais largos, incisivos superiores, caninos. Então, utilizado para incorporação de inclinações, de torque e rotação em dentes mais largos. Alicate maxilar, marcador na cor branca. Um alicate similar ao alicate maxilar, mas com a sua parte ativa um pouco menor, é o alicate mandibular, usado também para incorporar inclinações, correção de rotações em incisivos menores, os incisivos mandibulares. O design é muito similar ao alicate maxilar, mas se você tentar utilizar o alicate maxilar no incisivo inferior, você não vai conseguir fazer essa ativação de maneira adequada. Por isso, são diferentes alicates para diferentes objetivos no sistema. Imagine áreas de difícil acesso, incisivos pequenos ou a necessidade de aplicação de forças bem pontuais, por exemplo, para a criação de um binário para rotação. Para isso, você tem um alicate cuja área ativa é bem reduzida. Fornece no máximo um ponto de força de 2 milímetros. Esse é o alicate microramp, com marcador na cor amarela. É ótimo para a criação desses binários, inclinações, torques de dentes menores. E no kit básico, o último alicate seria o Large Circle, que é utilizado para deslocar os incisivos no sentido vestibular. Ele também permite que você crie espaços no sentido vestibular para aumentar a ativação e esse movimento. É o alicate com marcador na cor cinza. Lembrando que todas as indicações, todas as características desses alicates, elas estão descritas no manual de trabalho do sistema E6. O sistema E6, como nós vimos, ele se caracteriza pela utilização de alicates para aplicação de pontos de força em áreas específicas no seu alinhador. Consiste de uma etapa laboratorial em que você tem a preparação dos modelos e você tem a plastificação a vácuo. Uma vez que o seu alinhador está polido, acabado, chegou o momento da etapa clínica, na qual você vai utilizar os alicates termoaquecidos para criar esses pontos de aplicação de força e induzir a sua movimentação ortodôntica. Além dos 6 alicates que compõem o kit básico, 5 outros alicates estão disponíveis no sistema E6. São os alicates que têm marcadores nas cores preta, laranja, verde, lilás e marrom. Seus objetivos variam, vão desde a confecção de bite ramps, de mordida, até mesmo a confecção de botões para uso de elásticos intermaxilares e alicates para ativações mais precisas. Como nós vimos nessa sequência, dentro desse conceito de simplicidade do sistema E6, a simplicidade de manuseio clínico é extrema. Para isso, você tem necessidade de ter o kit de alicates. O kit completo são 11 alicates, sendo que o kit básico são 6 alicates. Eu tenho certeza que quanto mais ortodontistas se envolverem com o sistema E6, mais possibilidades clínicas serão criadas. Na sequência, nós iremos descrever uma série de situações clínicas de utilização do sistema E6 e quais são as estratégias que nós utilizamos para otimizar nossos resultados.